Ufa, 2020 chegou ao final. Foi um ano difícil, um ano conturbado para quase todo mundo, a gente não esperava que ia ser assim, mas não importa, passou e agora a gente tem que olhar para frente e pensar em 2021. Eu postei um vídeo aqui falando sobre traçar as metas para o ano seguinte, para o ano que vem e como você cumprir essas metas também. E agora eu vou te falar sobre como que a gente vai investir em 2021, que tipo de raciocínio que a gente tem que ter, que a gente tem que construir para fazer bons investimentos em 2021. E além de te passar os conceitos que são importantes saber para fazer bons investimentos no ano que vem, eu também vou te dizer no final desse vídeo sobre como que eu estou construindo o raciocínio que eu vou aplicar para minha carteira de investimentos e o que eu espero de 2021 a nível de cenário econômico e cenário político que podem afetar a rentabilidade da nossa carteira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita, curte, compartilha e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Bem, e a pergunta de $1 milhão: onde que eu tenho que investir em 2021? Muita gente vem me fazer essa pergunta sempre todo final de ano, onde que eu invisto para o ano que vem? E a resposta não é muito diferente do padrão que a gente dá em qualquer época do ano. Você tem que seguir as mesmas premissas que você vem seguindo para montar a sua carteira desde o início. E quais são as premissas básicas que a gente usa como modelo para a maioria dos investidores que pensam no longo prazo, que pensam em investir em empresas que trazem valor ao longo do tempo, que geram valor e que te geram rendimentos ao longo do tempo, e que são as premissas utilizadas também pelos investidores iniciantes, que deveriam pelo menos ser as premissas utilizadas por esses investidores. E basicamente, aonde que você deveria alocar o seu dinheiro, que é o que eu faço com o meu dinheiro e é o que eu acho que é o correto. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma explicação de como eu construo meu raciocínio e o que eu faço com o meu próprio dinheiro. Então a estratégia básica seria você dividir todo o seu capital, excluindo a reserva de emergência, e aí falando sobre a reserva de emergência. Se você não tem ela, faça. Ela é a coisa mais importante, é o primeiro passo necessário de qualquer investidor. Você precisa ter a sua reserva de emergência para poder começar a pensar em investir e diversificar seu dinheiro em outras coisas que têm um pouco mais de risco e que, por consequência, tendem a trazer maiores retornos. Então pense em quanto você gasta mensalmente, defina um período de tempo, faça a multiplicação, por exemplo, 6 meses, vezes a quantidade de dinheiro que você precisa para manter o seu padrão de vida mensalmente e deixe isso reservado em renda fixa, com alta liquidez e segurança. Quais são os investimentos que normalmente as pessoas colocam a reserva de emergência? Tesouro Selic ou algum fundo de renda fixa. O que eu faço particularmente? Eu deixo metade em Tesouro Selic e metade em Tesouro IPCA para a data mais próxima. Na data que eu estou gravando esse vídeo é o IPCA 2026. Uma vez que você já tem a sua reserva de emergência, ela já está aplicada, passamos a montar a sua carteira de investimento. E aí, o que eu faço? Divido esse valor em 4 blocos, e esses blocos são ações no Brasil, ativos geradores de caixa, que são os fundos imobiliários, ativos dolarizados e caixa para oportunidades. A proporção, você pode usar 25% para cada um como padrão, mas se você for uma pessoa mais conservadora, você pode deixar um valor mais alto em caixa e em ativos geradores de caixa, que tendem a ter uma volatilidade menor, e o restante você coloca em ativos com mais risco, como ações, ETFs e BDRs, por exemplo. Mas caso você tenha um perfil um pouco mais agressivo, você seja muito jovem, já tenha dinheiro para investir, talvez você possa fazer o oposto, deixar um pouco menos em fundos imobiliários, por exemplo, e colocar um pouco mais em ações e papéis de empresas, seja no Brasil, seja no exterior, para que você tenha um potencial de retorno maior. Mas lembre-se que quanto maior o potencial de retorno, maior também o risco que você está correndo. Então pense se você vai aguentar na hora que você vê eventualmente em uma crise, o seu patrimônio cair 40% ou 50% em poucas semanas. Então, é basicamente isso. Não muda muito o que a gente faz ao longo do tempo, é sempre a mesma regra. E aí, como dizem no mercado, o bom investimento, ele é monótono, ele é chato, entre aspas. Por quê? Você não tem que ficar inventando muita coisa. Procure fazer o simples.
quanto mais simples for a sua forma de construção de raciocínio, a sua forma de escolher onde alocar os seus ativos, melhor, mais fácil para você tomar decisões. Então evite coisas que são muito complexas, coisas que exigem muito da sua atenção e coisas que você precisa ficar mexendo, olhando, alterando o tempo inteiro. Isso acaba te gerando também muitos custos e a questão do imposto de renda, caso você tenha lucro, o que acaba te prejudicando, te atrapalhando e tomando mesmo o seu tempo que você poderia estar usando com outras coisas, como por exemplo, negócios próprios seus ou estudos relacionados a cursos de alguma área que você tem interesse em trabalhar ou em construir um negócio que tem um potencial de retorno muito maior do que investimentos. E aí já fica mais uma dica. Eu sempre defendo que o investimento mais importante que você tem para fazer é em você mesmo. Então procure formas de você aumentar a sua renda, seja estudando áreas que talvez você não trabalhe, se aperfeiçoando na área que você já trabalha, ou simplesmente arrumando sociedades ou criando negócios, não importa que tipo. A experiência que você vai pegar fazendo isso e trabalhando com vendas também diretamente já vai valer muito para você e tem um potencial de te trazer uma fonte de renda ou várias fontes de renda ao longo do tempo. E isso vai te ajudar também nos seus investimentos, nos seus planos e objetivos futuros, porque você tendo mais dinheiro, ganhando mais dinheiro e tendo o seu orçamento controlado, a tendência é que sobre dinheiro mensalmente e esse dinheiro vai para aportes na sua carteira de investimento, que se estiver bem feita, vai te trazer renda passiva também ao longo dos anos. E o que eu espero particularmente para 2021? Dentro da minha carteira de investimentos eu tenho essas divisões, eu espero, e aí são só previsões e posso dizer literalmente que chutes, porque essas previsões, mesmo as feitas por economistas e gente do mercado, elas não passam de chutes. A gente faz uma análise macroeconômica, microeconômica, setorial, ou até de uma empresa especificamente, a gente prevê algumas coisas, mas a verdade é que ninguém tem como ter certeza de nada. São especulações que podem ou não dar certo. O importante é que você espere o melhor, mas esteja preparado e protegido para caso aconteça o oposto do que você está prevendo, se você está prevendo algo positivo, se você está sendo otimista. Então eu acredito que em 2021 a bolsa vai subir. A maioria das casas de análise estão prevendo aí mais ou menos 130 mil pontos para o final do ano que vem. Sinceramente eu acho que vai bem mais do que isso, talvez ali 140, talvez um pouco mais, se o cenário for favorável, obviamente. Os riscos que a gente tem são os mesmos de sempre no Brasil: risco político, riscos regulatórios, corrupção, esse tipo de coisa que pode afetar o andar dos investimentos. A questão do teto de gastos é algo que pode atrapalhar muito, que vai atrapalhar, na verdade, muito a gente ao longo desse ano, vai trazer volatilidade e incertezas. O Brasil, o governo brasileiro precisa realmente consertar isso e reduzir a sua proporção dívida-PIB para reduzir o risco Brasil e atrair investimentos estrangeiros para cá. Isso vai potencializar os retornos dos investimentos para nós brasileiros. Temos também a questão da inflação, que está começando a querer subir, mas a gente não tem certeza se vai acontecer ou não. Na prática, ela é mais alta até do que os indicadores demonstram, pelo menos do que o IPCA. O IPCA está num patamar relativamente baixo, se você comparar com a sensibilidade que a gente tem a preços no dia a dia, vendo o quanto que as coisas estão subindo. Então é até importante que você se proteja da inflação de certa forma, fazendo aquela divisão de investimentos que eu falei. E nós temos que ficar de olho também nesses incentivos que os bancos centrais pelo mundo criaram para socorrer os seus países por causa da Covid-19. Isso pode trazer alguns repiques ali na frente, pode gerar inflação a nível mundial. As taxas de juros estão muito baixas e eu acredito que elas vão se manter assim, pelo menos a brasileira, durante algum tempo. No exterior provavelmente vai ser a mesma coisa também. Então ano que vem não imagino que a Selic vai subir muito, se subir vai ser pouca coisa, o que torna a bolsa praticamente a sua única opção para ter retornos consideráveis, para ter bons retornos. E falando um pouco sobre setores, eu estou alocado em algumas coisas relacionadas a commodities, porque eu acredito que tem uma força, mas eu ainda estou analisando as empresas. Não importa o setor, o segmento que você vai investir, sempre você precisa ter boas empresas naquele setor. Então não adianta pensar apenas no setor, tem que analisar também as empresas, se elas são bons negócios, são bem geridas e se elas dão lucro. Na maioria dos casos é muito importante que a empresa venha dando lucro. Os grandes bancos também vão continuar ganhando dinheiro. Ano que vem eles vão voltar a pagar dividendos nos patamares que pagavam antes de 2019, antes da pandemia.
Então isso vai trazer uma rentabilidade para eles interessante, principalmente quanto a pagamentos de dividendos, não necessariamente relacionado à valorização da ação. É bom ter alguma coisa também na sua carteira em setores defensivos, como energia elétrica, por exemplo. Tem boas empresas, algumas com uns múltiplos interessantes, que vale a pena você ter também um percentual na sua carteira. E como sempre, é importante também que você tenha empresas com potencial de alto crescimento, aquelas empresas que estão ali mais ou menos em início de vida, mas que você consegue, que você particularmente acredita que o negócio delas é sustentável e que é algo que vai ser necessário no futuro, mais até do que é hoje, que tem uma demanda por aquilo ali. Essa empresa tendo esse desenho de produto ou serviço e sendo bem gerida, você pode colocar uma pequena parte da sua carteira nesses ativos, pois eles têm um potencial de crescimento muito grande. Caso eles atinjam esse potencial de crescimento, vão afetar positivamente a sua carteira, mesmo que as outras coisas não cresçam tanto. Então, de maneira bem resumida, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu desejo aqui que 2021 seja um ano muito melhor do que foi 2020, que seja o melhor ano da sua vida até agora. E que caso você ainda não tenha começado a investir, que você comece a construir o seu futuro, comece a poupar e controlar o seu dinheiro para que no futuro você se agradeça por ter começado. Não seja uma daquelas pessoas que vai lá na frente pensar: ah, eu deveria ter começado em 2021, eu deveria ter começado em 2020. Simplesmente comece, porque lá na frente você vai me agradecer. Então, feliz ano novo, tudo de bom para você e nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Valeu!